Pessoal, essa questão de direito civil vai chover nas provas de concursos públicos. E você vai entender por quê. A partir desse momento. Primeiro, vamos voltar aqui um pouco para entender como que essa questão, a gente elaborou essa questão discursiva. Ela advém do julgado 19 de maio de 2026 do STJ da quarta turma. E ela fala sobre uso campeão familiar, o limite de 250 metros quadrados e a impossibilidade de fracionamento. E por que a gente escolhe uma questão discursiva, em vez de falar uma questão objetiva, ou em vez de simplesmente comentar o julgado? Porque a gente entende que a questão discursiva é a melhor forma de aprendizado. Você responder uma questão aberta, responder uma questão discursiva, você aprende muito mais, você vai entender a fundamentação da jurisprudência do STJ, vai entender os fundamentos, a ratio decidente, né? E não vai ser um mero decorador de teses e de leis. Não, nada disso. Você vai ser um entendedor do direito. É diferente, tá? Fizemos aqui, elaboramos uma questão com muito carinho, muito cuidado, sobre esse julgado de junho de 2026, ou melhor, de maio de 2026, se eu não me engano, salvo o melhor juízo, que é super recente, e que vai cair nas provas de 2026 e 2027, porque é um tema que sempre cai, uso campeão familiar, né, no direito civil. Sem mais delongas, vamos aqui então à leitura da questão discursiva, tá? E vamos entendê-la. Após o fim da convivência conjugal, Joana permaneceu com exclusividade, sem qualquer oposição, no imóvel urbano residencial do casal de 360 metros quadrados, por mais de 2 anos ininterruptos, dele se utilizando para moradia própria. Seu ex-marido Carlos abandonou o lar e não mais retornou, nem contribuiu para a mantença do bem. O imóvel é único de Joana, que dele é coproprietário em razão da ameação. Pretendendo consolidar a propriedade, Joana ajuiza a ação de uso campeão familiar, prevista aqui no 1240A do Código Civil. Ciente de que o imóvel supera o teto legal, que restringe expressamente o pedido a uma fração de 250 metros quadrados. Porque o imóvel aqui, tem 360 metros quadrados. Então ela pede uma fração de 250 metros quadrados, sustentando que somente essa porção seria objeto da aquisição e que assim estaria atendido o requisito de área. Responda de forma fundamentada. A. É juridicamente possível adequar ao limite legal mediante a restrição da área pretendida a 250 metros quadrados, quando o imóvel em sua integralidade supera esse parâmetro? B. Sobre o que recai a aquisição no uso campeão familiar e quais são os demais requisitos do Instituto? C. De que modo a natureza restritiva da norma e o direito fundamental de propriedade do cônjuge ausente influenciam a interpretação do dispositivo? Algo que parece ser fácil, numa questão discursiva, começa a ficar um pouquinho mais complicado. Vamos agora entender como que foi esse julgado recente aqui do STJ. Bem, conforme já tinha dito, é um julgado em RESP da quarta turma da STJ, julgado 19 de maio, publicado 26 de maio de 2026. Eu gravo esse vídeo em junho de 2026, ou seja, questão quente para cair na sua prova. Tá? Qual foi? Isso aqui tudo vai ficar no PDF para vocês lerem. Tá na descrição do vídeo o link para o Clube ARJ, tá? A gente tá colocando tudo lá nesse Clube ARJ que a gente faz aqui no YouTube, além de outros materiais, tá? E-books, simulados objetivos, resumos informativos, tudo tá lá no link da descrição, bom?
E é um preço módico, tá? Um preço módico. Ah, quanto, professor? Qual é esse preço módico? R$ 1.000? R$ 2.000? Não, não. R$ 4,90, tá? R$ 4,90 por mês aí, que vai dar R$ 59 por ano, tá? É um preço nem de um cafezinho aí no mês, tá? Para você ter acesso a esse material de alto nível aí, de dezenas, centenas que a gente vai adicionando lá no Clube ARJ, tá bom? Então a tese firmada aqui, ó, nesse julgado foi o seguinte: o limite de 250 metros quadrados do artigo 1240-A refere-se à área total do imóvel urbano, de modo que o uso campeão familiar não pode incidir sobre fração de imóvel de maior dimensão para fins de adequação ao parâmetro legal. Pois é, já sabendo esse julgado aqui, recente, já matamos ali, né, grande parte da questão. Só que também preciso saber os fundamentos, a ratio decidente da tese. A maioria dos candidatos para aqui. Isso aqui serve para você responder no máximo uma questão objetiva. Uma questão discursiva, você tem que saber mais, você tem que ampliar o seu horizonte. Por isso que a gente faz aqui questão discursiva. Porque com essa questão discursiva você vai se lembrar de outros conceitos, vai poder responder mais 10 questões objetivas sobre esse assunto, entendeu? Tranquilamente. Então, os fundamentos centrais, a ratio decidente do julgado foi o seguinte: o caput emprega imóvel no singular e de forma unitária. O objeto do instituto é o bem em sua integralidade. Não há base textual. A lei não fala em parte, fração ou área do imóvel. Trata-se de norma restritiva de direito fundamental. Propriedade do ausente, de interpretação estrita. Admitir o fracionamento seria burlar a limitação imposta pelo legislador. Então aqui também uma separação dos poderes. Ó. Reforço no enunciado 313 do CJF. Quarta jornada de direito civil. Posse sobre área superior ao limite afasta a uso capião especial, ainda que o pedido restringe a dimensão. Colocamos aqui também exemplo prático para vocês darem uma olhada depois. Aqui também, senhores, no mesmo arquivo, nesse PDF, temos o gabarito comentado. Problema jurídico central, a questão testa a correta delimitação do requisito de área na usucapião familiar. O ponto nevrálgico é saber se a metragem máxima é aferida pelo imóvel inteiro ou pela parcela. Ao entendimento correto, já vimos que incide em sua totalidade, não dá para fracionar. Imóvel de 360 metros quadrados, eu só quero pedir uso capião familiar de 250, o limite. Não pode. O pedido é juridicamente impossível. Fundamentos legais, está aqui. Tem que colocar isso aqui na minha resposta? Claro, óbvio, senão você perde pontos. E é assim que funciona. A gente vai ver o espelho aqui de correção e você vai ver que é assim que funciona. Tem que citar um enunciado 313 CJF? Também tem que citar. Porque é importantíssimo para o usucapião. Tá? Para você receber uma nota máxima, tem que citar. Mas eu não sei. Então, tudo bem. É impossível. Quase ninguém tira 10 numa prova discursiva. Quase ninguém. Por isso que as bancas elas complicam. Citar que o entendimento do STJ, que firmou expressamente que o teto se refere à área total. Complementarmente, invocar o enunciado 595, que lê o abandono de lar como abandono voluntário da posse somado à ausência da tutela da família, sem perquirição de culpa pelo fim da união. Olha que enunciado importante. Aqui colocamos o que o candidato precisa mencionar para ter uma nota elevada. Cuidados para não confundir. Isso aqui tudo, depois vocês podem ler com calma aí, com acesso ao PDF. Agora vamos aqui ao espelho, que é o terror dos candidatos. Esse aqui que é o verdadeiro terror dos candidatos. Porque o que vem no espelho, só Deus sabe. Como que vai entender a cabeça do examinador? Não sabemos.
Por isso que tem que saber ter carregar uma bagagem jurídica assim muito grande quando você for fazer uma prova discursiva. Enfim, item A, impossibilidade de fracionamento. Só basta dizer isso? A maioria dos candidatos para aqui, ganha um ponto. Afirma que é impossível. Ou então erra. Tá? Sustenta ser possível. Mas para você ganhar 4 pontos, tem que concluir pela impossibilidade jurídica do pedido, desenvolver a tese do STJ, fundamentar no artigo 240A, invocar o enunciado 313 e ou a vedação, a bula da limitação legal. Aqui então, ó, o espelho da correção, ele deu uma opção, ou você cita o enunciado do CJF, ou a vedação, a bula, a limitação legal. Prosseguindo. Objeto de aquisição e requisitos. Para você tirar a nota máxima, identificou a ameação e expôs de forma completa os requisitos do artigo 1240A. Inclusive a vedação ao reconhecimento por mais de uma vez. Ah, mas o enunciado não perguntou isso. Não importa, você tem que deixar tudo que puder no papel. Porque o espelho é assim. O espelho, ele é traidor. Certo? Então você coloca tudo que puder sobre o artigo 1240A e explana na sua resposta. A correta leitura do abandono do lar. Esse aqui é do outro enunciado que vimos mais acima. Item C, norma restritiva e direito de propriedade. Mais uma vez, para você tirar 3 pontos na nota máxima, tem que vincular ao uso capião familiar a restrição do direito de propriedade do ausente. Citar aqui, ó, o artigo 5º, inciso 22 da Constituição. Falar da interpretação estrita. Demonstrar que o direito de propriedade funciona como freio hermenêutico. Olha que bonito. Que reforça a tese do STJ, afastando expressamente interpretação extensiva. Ah, professor, mas ele não falou sobre isso no enunciado. Mas não importa, isso aqui está na decisão do STJ. Então você tem que saber. Por isso que a gente está aprendendo isso aqui. Por isso que a gente está fazendo a questão discursiva. Agora você já sabe. Quadro de atribuição de notas. Isso aqui para você depois dar uma olhada com calma. Uma resposta excelente, como seria. E agora, finalmente, vamos aqui ao modelo de resposta nota máxima, nota 10, sobre o assunto. Item A. O pedido é juridicamente impossível. O artigo 1240-A do CC, Código Civil, qualifica como objeto de uso capião familiar o imóvel urbano de até 250 metros quadrados, empregando o vocábulo de forma unitária, referindo-se ao bem em sua integralidade. Como o imóvel possui 360 metros quadrados, a inexigibilidade decorre da área total e não da fração postulada. Não há base legal para interpretação fracionada. A lei não menciona a parte, fração ou área do imóvel. Admitir apenas 250 metros quadrados do bem configuraria burla consciente à limitação imposta pelo legislador. Nesse sentido, o STJ firmou que o teto se refere à área total, entendimento reforçado pelo enunciado 313 do CJF, segundo o qual a posse sobre a área superior ao limite afasta a uso capião especial, ainda que o pedido restringe a dimensão. Ou seja, gente, fundamentou na lei, na jurisprudência, na ratio decidente, no CJF. Isso é uma resposta complexíssima. Aqui, com certeza, é uma resposta nota máxima. B. A aquisição recai sobre a meação do cônjuge ausente. O possuidor, já coproprietário, consolida em seu favor
a fração ideal pertencente ao outro e não adquire a propriedade integralmente nova. Os requisitos são posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados, por 2 anos ininterruptos e sem oposição, cuja propriedade dividia com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizado para a moradia própria ou da família, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Isso aqui está tudo na lei, tá? Tudo na lei. Foi só colocou isso aqui na questão. O parágrafo 1º veda o reconhecimento ao mesmo possuidor mais de uma vez. O abandono de lar, conforme enunciado 595 do CJF, é o abandono voluntário da posse, somado à ausência de tutela da família, sem discussão de culpa. Olha que bonito ficou esse item B. Ah, professor, mas eu não vou conseguir lembrar disso tudo na prova. Sim, perfeitamente. Quase ninguém, eu acho que eu nunca vi uma prova nota 10, tá? Acertar todos os quesitos de um espelho. Eu acho que eu nunca vi. Se teve, depois vocês me contam aí, caso que a pessoa bateu todo o espelho de alguma prova recente aí das carreiras jurídicas. Tá bom? Então a maioria das pessoas tira 5, 6, 7, tá? E fica nisso. Mas agora, se cair essa questão na prova, vocês vão tirar 10. E vão ser os primeiros candidatos a tirarem 10 numa prova. E voltem aqui para comentar hein, quando tirarem 10. Tá bom? Bem, concluindo. Se, por recair sobre ameação alheia, o Instituto restringe o direito fundamental de propriedade do ausente. Fundamento legal. Normas restritivas de direitos fundamentais comportam interpretação restrita, vedada a extensão a hipóteses legais não previstas. Logo, o direito de propriedade funciona como freio hermenêutico que reforça a tese do STJ. Impede ampliar o Instituto para alcançar imóveis maiores, confirmando a impossibilidade do fracionamento pretendido. Gravem algumas palavrinhas, frases. Isso aqui é lindo, ó, freio hermenêutico. O STJ falou isso no julgado. Se você coloca isso aqui na sua prova, o examinador vai à loucura, vai te dar 10, vai te dar 10. Tá bom? Bem, seguindo aqui, temos algumas considerações, observações que fizemos, que vocês devem olhar depois com calma aí no PDF. Pessoal, conforme eu falei anteriormente, esse material ele se encontra aqui nesse site aqui, altorendimentojuridico.com.br, que foi criado pelo Alto Rendimento Jurídico, o Clube ARJ. Clube ARJ, que vai ter todo esse material aqui que a gente fala no YouTube, o material que a gente fala no Instagram, resumos informativos, tá? Resumos informativos do STJ e do STF, mas não é um resumo apenas com a tese, é com a ratio decidente, tá? E exemplos práticos, tá? Para você não se perder ali no informativo, no próprio site do STF e do STJ, o Clube RJ, no site altorendimentojuridico.com.br, mastigou tudo para vocês e deixou lá os informativos de 2026 em diante. Tá bom? E menos que um cafezinho por mês, R$ 4,50. Ah, professor, por que só isso? Porque, gente, para você isso aqui é um preço simbólico, tá? Para a gente é a continuidade de um trabalho aqui no YouTube e no Instagram. E no Clube RJ, tá? A gente vai conseguir manter uma equipe trabalhando, domínio.com.br, canal no YouTube, isso tudo tem algum custo, tá? Então, um preço módico aí de R$ 59,00 por ano para vocês aí, que é um preço simbólico, tá bom? Não é igual esses cursos que cobram R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 5.000, R$ 10.000. Não, nada disso. É apenas um preço módico aí para a gente continuar o trabalho aqui de alto nível. Tá bom, pessoal? Então é isso que eu tinha para dizer hoje. Espero que vocês tenham gostado. Sigam o canal, comentem aí, dê um feedback aí sobre o que vocês estão achando das questões, que é muito importante aí para a gente ir melhorando também. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado.
Tchau, tchau, até a próxima.